Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 24 de janeiro de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos falar de Êxodo capítulo 28 e o tema é as vestes sacerdotais. Eu quero ler o texto aqui, que vai dar base para a nossa conversa hoje, que é o texto do capítulo 28, versículo 1 e 2. É aqueles textos que é difícil da gente ter apenas um para resumir, mas eu acho que esse aqui vai resumir muito bem o que a gente tem aqui no capítulo 28, que diz assim. Então, Êxodo 28, 1 e 2. Separe Arão, o seu irmão, dentre os israelitas, e também os filhos dele, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para Arão, o seu irmão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Para o seu irmão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. E a pergunta que surge é: será que os sacerdotes eles devem ter roupas diferentes, roupas especiais? Por exemplo, no catolicismo a gente tem lá os padres e bispos e tudo mais que usam aquelas roupas todas desenhadas, todas cheias de parafernália. Será que o sacerdote precisa, por exemplo, no caso dos padres, de batina? Outras religiões também que os líderes ali têm que usar roupas especiais. Será que os crentes também precisam de roupas especiais? Bom, essa vai ser a pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje. Eu vou fazer uma espécie de panorama geral aqui do capítulo para a gente entender do que se trata, imersão bíblica. E vamos imergir aqui, vamos mergulhar nesse capítulo 28. E ele começa nos versículos 1 a 5 a fazer uma designação dos sacerdotes. Então, Deus designa quem serão os sacerdotes e o sumo sacerdote. Arão é o sumo sacerdote e os filhos dele serão os sacerdotes. E ele vai também descrever as vestes, vai fazer ali um geral, versículo, deixa eu achar aqui, que ele vai falar sobre todas as vestes. Versículo 4, são essas as vestes que farão: peitoral, colete sacerdotal, manto, túnica e tudo mais. Então, ele vai fazer esse aqui como se fosse uma introdução geral aqui do versículo 1 ao versículo 5. Depois, as vestes tinham o propósito de trazer dignidade e honra e dignidade aos sacerdotes de Deus. Esse era o propósito das vestes. Para que as vestes serviam? Serviam para trazer dignidade e honra ao sacerdote. Versículo 2 fala isso. Para o seu irmão Arão, faça as vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Então, esse é um ponto importante. As vestes, elas não tinham ali, a priori, nenhum elemento espiritual além de dignidade e honra para os sacerdotes. A priori, daqui a pouco a gente vai ver que existia um princípio geral por trás das vestes, mas a prioridade essencial ali era dignidade e honra aos sacerdotes. Depois vamos para a descrição então das vestes, começando com a descrição do colete sacerdotal. Tá lá o versículo 6 até o 14, vai descrever então uma espécie de colete ali, como se fosse um avental, tá? Ele é preso nos ombros, preso na cintura e vai até a parte de baixo. Poderíamos muito bem descrevê-lo como um avental mesmo, uma espécie ali mesmo de avental. Depois ele vai descrever o peitoral com as suas pedras representativas. Do 15 até o 30 é o peitoral. O peitoral era como se fosse ali um escudo, que ficava na frente desse colete, desse avental. Então tinha ali uma espécie de peitoral com 12 pedras, 4 fileiras de 3 pedras, cada uma das pedras representando as tribos de Israel. Cada uma dessas pedras
representava as tribos. Era uma pedra de cada qualidade, ficava ali um desenho bem livre mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui. Aliás, deixa eu até mostrar isso de uma vez, porque aí já vai ficando fácil da gente ir depois vendo. Ó. Isso aí você consegue encontrar na internet, tá? Se você bater em vestes sacerdotais, você vai ver fotos como essa. Ó, vou mostrar aqui, não sei se está dando para ver bem, mas aí é a veste do sacerdote, né? O turbante, o colete azul, o manto azul, aliás, o colete, o peitoral, o cinturão. Então tá todos aí, as vestes do sacerdote estão aqui. Você encontra isso aí na internet, tá? Facilmente. Você encontra isso aí facilmente na internet. Bom, mas vamos voltar aqui para a descrição. Peitoral e pedras representativas. Depois, entre as vestes mesmos e o colete, o peitoral, tinha um manto azul. Esse manto azul, ele tinha sinos. Por quê? Porque o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e se ele não fizesse as coisas bem feitas ali, ele poderia morrer. E a maneira de saber se ele havia morrido ou não era se os sinos parassem de tocar. Por isso que quando o sumo sacerdote andava, fazia realmente bastante barulho, porque ele tinha ali os sinos presos nesse manto azul. Depois, no versículo 36 ao 38, vai descrever o diadema que ele carregava bem em cima ali da testa, uma espécie de, como se fosse mesmo um chapéu, né? Mas com uma inscrição, escrito consagrado ao Senhor. E o capítulo finaliza com demais itens da vestimenta e do sacerdote e itens semelhantes para os... Aliás, vou refazer aqui que eu sempre confundo, né? Mas vamos lá. Demais itens para o sumo sacerdote e itens semelhantes para os sacerdotes, embora mais simples. Então o sumo sacerdote a vestimenta dele era mais qualificada, as dos sacerdotes eram um pouco mais simples, mas não deixava de ter também as suas próprias prescrições. Bom, e o que isso fala pra gente hoje? Irmãos, o sumo sacerdote no Antigo Testamento reflete outro sumo sacerdote definitivo, que é o Senhor Jesus. Hebreus, ele vai fazer essa referência muito clara entre o papel do sumo sacerdote no Antigo Testamento e o papel de Jesus. Vamos falar alguma coisa sobre isso então? E a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é que não existem outros referentes deste texto em outros pontos da Bíblia, exceto uma ou outra menção que eu vou até citar aqui. Nós temos pouca menção desse texto em outros lugares da Bíblia. Então, nesse caso, é aquilo que eu sempre falo: interpretação cuidadosa. Não podemos sair fazendo tipologia ao nosso bel prazer. Eu não posso dizer por conta própria que o colete com as pedras representam não sei o que, lá. Eu não posso fazer campanhas, por assim dizer, utilizando essas vestes como base. Por quê? Porque elas tinham um propósito definido que está aqui no texto. O texto está falando para que elas servem. Para que são essas vestes? Para trazer dignidade e honra ao sumo sacerdote. Só isso, nada mais do que isso, e a gente precisa então tomar esse cuidado na hora desta interpretação. Outra coisa é aquilo que eu sempre digo em relação à lei. Nós temos leis civis, ou seja, leis relacionadas ao Estado de Israel, nós temos leis cerimoniais e nós temos leis morais. Lembra que eu falei das leis morais do Antigo Testamento? Aliás, até falei das leis morais do Decálogo. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, adorarás somente o Senhor teu Deus, não fará imagem de escultura, guardar o sábado, não usar o nome do Senhor em vão, não dar falso testemunho, não cobiçar. Tentando lembrar aqui todos os mandamentos, ok? Qual o ponto? Essas são leis morais. E nós temos também as leis cerimoniais. Leis civis, Estado de Israel, leis morais estão válidas e leis cerimoniais
foram cumpridas em Jesus. Essas leis em relação às vestes são leis o quê? Cerimoniais. Ou seja, Jesus já cumpriu todas essas leis. Não precisamos de roupas. Eu já começo a responder a pergunta inicial. Será que o sacerdote precisa de roupa especial? Não. Eu já começo a responder aqui por quê? Porque as roupas estavam ligadas à lei cerimonial e a lei cerimonial foi cumprida plenamente em Jesus. Agora, para que essas roupas elas serviam? Essas roupas, e aqui está o propósito nuclear, né? O propósito essencial aqui, o texto diz dignidade e honra, mas existia um propósito nuclear, um propósito fundamental, que é refletir a santidade de Deus. Aquela roupa branca cobria todo o corpo, com detalhes em ouro, com detalhes em azul. Tudo isso aí refletia o quê? A santidade de Deus. E agora a gente passa então para uma aplicação um pouco mais espiritual aí destas vestes. Jesus, ele é descrito na Bíblia como sumo sacerdote, Hebreus 7:28 vai dizer isso. E os crentes, eles são descritos na Bíblia como sacerdotes. 1 Pedro 2:9. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o representativo do sumo sacerdote é só Jesus. E o representativo do sacerdote eu falei sumo sacerdote? Não lembro. Mas enfim, deixa eu até refazer aqui, porque eu te falei, eu sempre confundo. O representante do sumo sacerdote, ou o referente do sumo sacerdote é Jesus. E o referente do sacerdote apenas ou são todos os crentes. Então você tem dois referentes aqui claros. Sumo sacerdote Jesus e todos os crentes o sacerdote ou são os sacerdotes. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não tem dentro do ensino da Bíblia um terceiro setor, que seriam aí os leigos. Isso foi criado pela estrutura católica romana, que tem Jesus como sumo sacerdote, tem os sacerdotes que são os bispos, os padres, os cardeais e tudo mais, e os leigos. Só que na Bíblia não tem essa divisão. Na Bíblia você tem o sumo sacerdote, que é Jesus, e os crentes, todos eles como sacerdotes agora. O sacerdote, ele é um representante de Deus e ele é um testemunha de Deus, aquele que apresenta Deus. É o papel de todos os crentes nos dias de hoje. E existe também uma relação espiritual, e essa relação é feita pela própria Bíblia, entre Arão e Jesus. Aqui é um ponto importante e esse é o ponto que é central e é o único tipo que eu posso fazer do sumo sacerdote. Lembra que eu falei que nós não temos muitos referentes em relação a essas vestes na Bíblia, mas em relação à função do sumo sacerdote, nós temos um referente claro, que é Jesus. E eu vou mostrar para vocês essa ligação entre dois textos. O primeiro é o texto de Êxodo 28, que é o capítulo que a gente está lendo, versículo 38. Olha o que diz. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, acompanha. Êxodo 28, 38. Estará sobre a testa de Arão, está falando do diadema, né? Aquele espécie de chapéu ali. Estará sobre a testa de Arão. Assim, Arão, né? Ele levará a culpa em relação às coisas santas que os israelitas consagraram ao fazerem todas as suas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Então, Arão vai levar a culpa dos pecados dos israelitas e fazer Deus propício, ou seja, Deus aceitar as ofertas do povo de Israel. Função de Arão aqui, descrita pelo texto bíblico de Êxodo 28, 38. Agora, olha só o que Hebreus 9, 28 vai falar sobre Jesus. Hebreus 9, 28. Lembrando que Hebreus é basicamente o comentário de um autor do Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. Olha o que ele diz.
Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Então, olha só, assim como Arão tinha dupla função, sumo sacerdote, que era trazer expiação, ou seja, tirar o pecado e tornar Deus favorável, assim também Jesus tinha o papel de trazer perdão e tornar Deus favorável aos crentes. E esse aqui é a grande mensagem de Êxodo 28, que é a expiação dos nossos pecados, o perdão completo e absoluto de todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro. Jesus, o nosso sumo sacerdote, não deixa nenhuma mancha em nossa alma. Essa história aí de que temos uma mancha na alma, de que Deus perdoa os pecados até o batismo e depois você mesmo tem que purgar os seus pecados, inclusive indo para o purgatório, isso não encontra referente na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus, ele nos purifica de todo o nosso pecado. Ou seja, ele leva a nossa culpa. Isso é uma expressão teológica chamada expiação. Vem ali daquele personagem que a gente conhece bastante, que é o bode expiatório. Então, Arão tinha essa função de expiar os pecados, Jesus tem essa função de expiar os pecados. Mas não só isso, também de justificar, ou seja, de tornar Deus propício. Isso é importante. Ele não só leva o nosso pecado, ele traz de volta alguma coisa. Ele torna Deus o quê? Favorável. Ele nos torna aceitáveis diante de Deus. É o que nós chamamos de justificação. E a justificação dos crentes é feita pela fé, ou seja, nossa confiança em Cristo e em sua obra consumada no Calvário é suficiente para nos tornar plenamente justos diante de Deus e aceitáveis. Alguns ramos religiosos tentam ensinar que a nossa justificação ela é progressiva e que você vai com as suas obras conquistando a sua justificação. O catolicismo romano ensina isso, mas a Bíblia não ensina. A Bíblia ensina que em um ato revolucionário único, Deus perdoou os nossos pecados e nos tornou propício a Ele mesmo por meio da obra de Jesus Cristo consumada na cruz do Calvário. E eu preciso terminar, né, gente? É muito gostoso falar sobre esses dois assuntos e ver aqui como que a Bíblia faz esse referente entre o trabalho de Arão, sumo sacerdote, e Jesus. Moral da história, então, para a gente passar aqui para a conclusão, o sumo sacerdote prefigura a obra do último sumo sacerdote, Jesus, que é santo e ofereceu o sacrifício definitivo a Deus. Essa é a nossa conclusão e o desafio do Léo. Será que os sacerdotes precisam de roupas especiais? Eu perguntei isso lá no início. Será que nós precisamos de roupas especiais? Não. A Bíblia diz que nós estamos agora revestidos de Cristo. Então, essas roupas aí que os padres usam, os cardeais e bispos, elas são inúteis, completamente inúteis, e são contrários, inclusive, ao objetivo aqui das vestes sacerdotais. Por quê? A veste sacerdotal ela vem para trazer dignidade e honra, e ali não tem dignidade nenhuma, pelo contrário, o indivíduo às vezes é tratado de maneira pejorativa por causa da roupa que está usando. E mais, ele usa a roupa apenas lá na celebração. Na vida normal ele não usa. Faz algum sentido? Não faz. Então, qual é a nossa dignidade e a honra? É a roupa que usamos? Não. É que nós estamos agora revestidos de Cristo. Essa é uma linguagem bíblica, uma linguagem boa. Certo, pessoal? Hora de orar então, vamos fazer isso? E aí cabe também, né, para aqueles
pastores aí meio judaizantes que querem vestir as roupas lá do sumo sacerdote, colocar ali o talude, né? Não sei como é que é o nome daquele negócio, talide, eu acho. Enfim, aquela uma espécie de manto assim por cima. Necessidade zero, tá, gente? Vamos orar, vamos fazer isso. Vamos colocar tudo isso diante de Deus. Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, que o Senhor possa realmente falar ao nosso coração por meio dessa palavra. Obrigado, Deus, porque essa palavra nos direciona e nos mostra, Senhor, coisas tão preciosas e ricas, como o teu sacrifício definitivo que nos trouxe perdão de pecados e justificação. Pai, obrigado por nos enviar o sumo sacerdote perfeito, teu Filho amado, que morre em nosso lugar, tornando-se o nosso sacrifício. E mais, Senhor, atribuindo a nós mesmos a justiça que só Ele tem. Obrigado, Pai, por tão grande bênção. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.